Bom, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Esse início de tarde, eu quero aqui estar agradecendo aos nossos amados e queridos irmãos que vão estar nos acompanhando, né, neste vídeo, né, no canal no YouTube, Eu e a Bíblia. Você que pode nos ajudar, aqueles no qual Deus tocar no teu coração, nos ajude, né, a divulgar o Evangelho de Jesus Cristo, nos ajude, né, a crescer o canal para que possa alcançar mais almas para o reino de Cristo, né, para o reino de Deus, né. Sabemos que vivemos épocas, né, de dificuldade, épocas que, né, estamos vivendo a heresia, a apostasia dos últimos dias, né? E eu quero aqui apresentar para os nossos amados e queridos irmãos, né, umas características que nos mostrará, exato, né, os frutos de falsos profetas, falsos mestres, né, que se introduzem, né, se maquiam dentro das igrejas como lobo em pele de ovelha, né? Eles entram como ovelhas, mas debaixo dessa pele de ovelha eles são lobos devoradores, né? Eu quero aqui estar ao longo dos vídeos, né? Não será só este vídeo. Vamos procurar aí dividir este vídeo em 3 etapas, né? 3 semanas, né? Um vídeo por semana, né? Quero aqui que os irmãos abram no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Você que vai nos acompanhar neste início de tarde, né? Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Antes de nós começarmos, vamos orar, né? Apresentar a Deus em oração. Não quero ser muito extenso no vídeo, né? Vamos orar pedindo ao Senhor para que Ele venha abrir a nossa mente, abrir a tua mente aí do outro lado, que estará recebendo essa palavra, recebendo esse respaldo bíblico, nessa observação. Senhor nosso Deus e eterno Pai, amantíssimo e glorioso Rei da Glória, neste momento, ó Deus, eu te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos guardado, ó Pai, em todas as fases dessa vida. Senhor Jesus, dá-nos sabedoria divina nesta tarde, Senhor. Que não seja, ó Pai, o meu eu, a minha boca, a minha carne, meu sangue, mas que seja o Teu Santo Espírito nesta tarde a falar aos corações, Deus. Neste momento, aqueles que vão receber a palavra de Deus em seus corações. Ó Senhor Jesus, toma direção, Pai. Senhor, desta palavra, dessa observação, ó Deus, venha operar grandes milagres, grandes sinais neste momento, para a honra e a glória do Teu santo nome te agradecemos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Evangelho de Mateus, capítulo número 7, a partir do versículo 15, diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Versículo 16: pelos seus frutos o conhecereis. Colhe-se porventura a uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Versículo 17: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Versículo 18: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Versículo 19: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Versículo 20: assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Verso 21: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás no céu. Verso 22:
Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Verso 23 e último. Então lhes direi explicitadamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Existem vários pontos aqui, irmãos, dentro dessa passagem, dentro deste, vamos dizer assim, dentro desse sermão, essas características no qual, ao longo dos dias, eu vou querer aqui estar passando para os amados e queridos irmãos, né? Eu falei desde o início, né? Devemos nos acautelar desses falsos profetas, que vem até nós apresentado, né? Disfarçado de ovelhas, mas por dentro, né? Dessa capa de ovelha, né? Você nota, né? Lobos devoradores, lobos roubadores, né? Aquilo que nós achávamos que era, não é, por falta de discernimento, né, da parte do Espírito Santo de Deus, falta de entendimento da palavra de Deus, e muitas das vezes muitos se deixam ser levados, né, por esses tipos de doutrinas, né, heresias, né, apostasia, perversão da fé. Então, ao longo da semana nós vamos estar trazendo aqui algumas características dos falsos profetas, né? Aqui o Senhor Jesus, ele assemelhou como uma árvore frondosa e frutos, né? A árvore boa tem que produzir frutos bons. A árvore má, com certeza, ela vai produzir frutos maus. Não pode uma árvore boa produzir frutos ruins, e nem uma árvore ruim produzir frutos bons, né? Eu sou leigo no assunto de agricultura, mas nós sabemos, você não pode plantar abóbora e colher mandioca, ou você plantar mandioca e colher pimentão e assim por diante. Assim, irmãos, aprendemos dentro da palavra de Deus como refutar, né, esses tipos de situação quando nos deparamos diante de falsos profetas, enganadores, roubadores, né, cães gulosos, né? Sabemos, irmãos, né, como dentro dessa própria passagem mesmo já foi falado aqui, né, que nem todos que dizem Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome falamos línguas, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos sinais e prodígios. Isso, irmãos, não significa intimidade com Deus. Não, isso aí, irmãos, externamente dizendo, né, não se dá a perceber, né, o que se passa internamente dentro da alma e do coração desse tal que é usado, irmãos, com o dom de profecias. Porque sabemos que não tem mais profetas nos dias de hoje. Sim, aqueles que profetizam segundo a palavra de Deus, né? Então, irmãos, aí o Senhor diz, né, no versículo 23, então lhe direis explicitadamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, né, vós que praticam iniquidade. Tem aqui um comentário muito importante que os irmãos precisam estar ouvindo, né? Devemos descrever os falsos profetas, né? Os mestres e lobos que andam por aí em pele de ovelha, né? Lembrar que esses falsos mestres parecem profetas verdadeiros, né? E que a mensagem deles pode ser bastante atrativa e até parecer ortodoxa, né? Eles andam com aparência de piedade e santidade, algo que nunca antes você pudesse ter visto em alguém, né? Não estou dizendo aqui que os irmãos não devam buscar a santidade dentro da palavra de Deus. Não estou dizendo aqui que os irmãos devam continuar nas práticas mundanas, nos costumes mundanos e nos pecados, né, no qual vós deixastes quando aceitasse ao nome de Cristo Jesus. Louvado seja Deus, né?
Então, irmãos, eles parecem verdadeiros, a mensagem deles parece ser bastante atrativa. Chama muita atenção, muita teologia, uma oratória distinta, uma oratória sedutora. Se você não tiver um discernimento, não só tão somente na palavra, como espiritualmente dizendo, né, buscando no Senhor esse discernimento, né, aquela visão de águia, né, que você começa a perceber, né, o proceder daquele profeta. Nós vamos ver aqui no comentário, né, algo de muito importante, né? O único método seguro de discernimento é dar tempo a eles para demonstrarem seus frutos, né? A única solução, né, a única método seguro de discernimento é dar tempo ao tempo, né? Você, dentro da palavra de Deus, você pode julgar a profecia, não o tal, né, obreiro que esteja sendo usado pelo dom de profecia, né? Aqui já foi falado, o método de discernimento correto é você dar tempo ao tempo, né? Você está vendo o profeta pela primeira vez, você está vendo o determinado pregador, o determinado irmão que está orando pelos divinos dons do Espírito Santo. O melhor método de discernimento é você dar tempo ao tempo, né? E não ser menino, né, no sentido espiritual, né, de não observar certos tipos de atitudes, certos tipos de, né, certos tipos de mensagens, né, introduzidas através da bela e boa oratória, né, os anos de teologia que a pessoa vem se seguindo ao longo dos anos. Isso não traz uma certa desconfiança para aqueles que têm o discernimento, tanto dentro da palavra como no Espírito Santo do Senhor. Então, nessa observação que eu estou passando para os irmãos, é muito importante nós estarmos dentro desse foco, né? E não deixarmos ser levados, irmão, por vento de doutrina, né? Você vê a ovelha que tem voz de ovelha, anda como ovelha, ali se alimenta como ovelha, mas, irmãos, é só capa. Debaixo daquela capa existe um lobo devorador, né? E nós vamos ver característica que mostra esse tipo de situação. Aqui eu não vou me estender muito, né? O vídeo não ficar muito, né, extenso, né? Foi falado aqui sobre, né, alguns frutos dos falsos mestres são mencionados, né, em várias, né, em várias áreas, em vários capítulos da livros da palavra de Deus. Você vai ver ali muitas referências, e isso é importante nós procurarmos, né? Dar tempo ao tempo, né? Esse é o método que nós procuramos e devemos, a partir de hoje, procurar esse método de discernimento, dar tempo para que eles demonstrem, né, exatamente o que eles são de verdade, né? Eu aprendi ao longo dos anos que em escolas bíblicas dominicais, né, seminários, pessoas que além de buscar na palavra de Deus, pessoas que oram e têm uma vida espiritual, uma vida ilibada diante de Deus, né? E nós aprendemos que o profeta, né, o tal que é usado ao dom de profecia, né, nós temos que dar tempo para esperar, né, ele mostrar quem verdadeiramente ele é, né? O tempo dirá isso, né? Aqui outro, aqui são muitas características, né? Próxima semana, né? Hoje é quarta-feira, na próxima quarta-feira estarei dando a primeira característica, né, desse método de discernimento, né, de dar tempo ao tempo, né? E uma dessas características desse tempo eu vou dar essa característica, eu vou até que passar para os irmãos, né?
1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 e 4. Vamos estar falando sobre discussões, né, levantadas acerca de assuntos, né, não concernentes à doutrina da palavra de Deus. Então, semana que vem, vamos novamente estar voltando, né, dentro dessa observação, né, e eu conto com os irmãos, né, nos ajude, né, se inscrevam no canal, né, canal Eu e a Bíblia, né, o nome do canal. Se inscrevam, nos ajuda a crescer o canal, deixe like, deixe comentário, né? Eu creio que somente o Senhor Jesus Cristo ele tem muito a te recompensar. Nos ajude, irmão, a divulgar o Evangelho de Cristo. É importante que esse ensinamento venha chegar a outras pessoas, a outros irmãos em Cristo Jesus que estão passando por essa dificuldade de não sabermos discernir se exatamente aquele é de Deus ou não é, né? Se este homem, essa mulher é de Deus ou não é. Então, semana que vem, quarta-feira, nesse mesmo horário, né, estaremos aqui, em nome de Jesus Cristo, né? Que Deus vos abençoe, né? Eu não vou aqui estender muito, sou eu, pastor Manuel Fernando Lopes, né? Deus vos abençoe, né? Fique com Deus, né? Na paz do Senhor Jesus Cristo, amém?